Olá a todos e a todas, meu nome é Jerônimo Vilas Boas, eu sou ecólogo e cofundador da Reenvolver, que é uma empresa de atuação social que trabalha com cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Hoje eu vou ser o mediador da mesa Abelhas, Biodiversidade, Cultura e Tradição Indígena, pelo Abril Indígena 2021, com a realização do Sesc Itaquera. Hoje o elemento central da nossa conversa são as abelhas, e eu imagino que você que está acompanhando a gente pelos canais digitais do Sesc já deve estar imaginando aquele inseto amarelo e preto que produz mel e dotado de um temível ferrão. Mas como vocês vão ver, existem muito mais espécies de abelhas do que essa que povoa o nosso imaginário. Mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, para ser mais preciso, 1.200 só no Brasil. Nem todas são amarelas e pretas e nem todas têm ferrão. No Brasil e na América Latina, em outras regiões tropicais da Terra, por exemplo, existe um grupo específico, chamado pela ciência de Meliponine, representado por espécies de abelhas sem ferrão e que produzem um mel delicioso. Mel que já era conhecido pelos povos indígenas do Brasil muito antes da chegada dos portugueses por aqui. E muito além do mel, é importante destacar a importância que as abelhas têm no processo de polinização de grande parte das espécies de plantas, a polinização que é uma das etapas do processo de reprodução das plantas e que garante a formação de sementes e frutos, né? E com isso a sobrevivência da flora nativa e ainda mais importante, a produção de muito dos nossos alimentos. Para falar mais sobre o assunto e compartilhar a sua experiência, tenho o prazer e a honra de apresentar nossos dois convidados, o Márcio Bogarim Gueramirim, do povo Guarani, criador de abelhas sem ferrão e liderança da terra indígena Jaraguá, em São Paulo, e o Tiago Barros dos Santos, do povo Tupiniquim, que vive na aldeia Pau Brasil, em Aracruz, no Espírito Santo, e que também é diretor, presidente da Copiguá, que é a Cooperativa de Agricultores Indígenas de Aracruz. Estarão com a gente também, em momentos diferentes da nossa mesa, o Daniel e a Kátia, que vão fazer a tradução em Libras dessa mesa virtual. Márcio, Tiago, muito obrigado por aceitarem o convite do Sesc Itaquera para a edição, né, desse ano do Abril Indígena, por trazer um pouco do conhecimento de vocês sobre as abelhas sem ferrão e sobre o seu território. Para a gente começar, eu queria convidar o Márcio, passar a palavra para o Márcio, convidá-lo a se apresentar, falar um pouco do seu povo, do seu território, para a gente aterrissar aqui hoje nessa conversa. Carode Jerônimo, Carode a todos, né? Meu nome é Veramirim, Márcio Bogarim, sou meliponicultor guarani tradicional aqui do território do Jaraguá, da Tecoa Uiporã. É um grande prazer estar com todo mundo aqui, falando um pouquinho da visão, né, do nosso povo Guarani, Guarani Mbá e Guarani Yandeva, né, qual a importância da criação das abelhas sem ferrão, né, aqui no território do Jaraguá. Então, Jerônimo, né, o nosso território aqui do Jaraguá, né, é localizado, né, perto aqui da região da Grande São Paulo, e a gente, né, tem uma luta muito grande pelo nosso território guarani, e através, né, dessa luta, né, como povo tradicional, né, a gente, mesmo com todo essa dificuldade, a gente tem trabalhado, né, da forma cultural, né, do ser guarani, né, que a gente chama de Nhanderecó. E dentro desse sistema tradicional, a gente tem a meliponicultura, né, que é a criação de abelhas nativas, onde o nosso povo sempre trabalhou, né, meu avô, né, meus tios, os mais velhos sempre
conheceram e sempre trabalharam, né, com as abelhas nativas, né? E é muito importante, né? É muito interessante a gente falar isso, porque mesmo dentro da grande capital, que é São Paulo, a gente tem tentado de todas as formas, né, criar as abelhas nativas aqui no território do Jaraguá, né? E com isso também preservar o meio ambiente, né? Somos em 6 aldeias aqui no Jaraguá, em território de 532 hectares, uma terra demarcada, né, que está em processo de luta, né, e tem uma área pequenininha que foi homologado, que é um território, né, muito pequenininho, e devido a isso a gente luta pela demarcação, para que os nossos direitos sejam reconhecidos, né, pelo governo, e para que a gente consiga trabalhar de fato tranquilo nas questões da nossa cultura e religião tradicional guarani. Muito legal, Márcio. É impressionante e inspirador, né, a coesão e a capacidade de resistência e coexistência de vocês em uma das maiores regiões metropolitanas do planeta, né, com tanta especulação imobiliária, com uma das maiores rodovias do Brasil passando muito perto. Então é bastante inspirador os Guarani conseguirem ali naquele trecho, né, pequeno de território, seguir iniciativas, né, de uso dos recursos, de plantio, de criação de abelha e tantas outras coisas que vocês fazem por lá e que a gente ainda vai conversar mais a respeito hoje. Então, eu queria ouvir também de você, Tiago, para a gente aterrissar um pouco no seu território e falar um pouco da terra indígena em Aracruz e para a gente se inspirar também. Olá a todos e todas. Primeiro, agradecer ao SESC, agradecer o Márcio, o Jerônimo também, por compartilhar esse momento. Sou Tiago, sou tupiniquim, da aldeia Pau Brasil, que fica aqui no território tupiniquim de Aracruz, no Espírito Santo. O nosso território tem aproximadamente 18 mil hectares, comporta 2 terras indígenas, a terra indígena Tupiniquim, Guarani, e a terra indígena Comboios. Nós somos em 12 aldeias, sendo dessas 12 aldeias, 5 Guaranis e 7 Tupiniquins, e 5 dessas aldeias foram refundadas, né, repovoadas depois do processo de demarcação, depois de 2010. E, assim, a meliponicultura aqui no território é um trabalho de resgate, de relação das comunidades indígenas com as abelhas nativas, com espécies nativas que tinham no território, antes dele passar por uma transformação. A vegetação local aqui do nosso território, ela foi transformada, isso a gente vai conversar um pouco mais depois também, mas e esse trabalho de meliponicultura, ele faz parte desse processo de resgate de espécies nativas e resgate de relações das populações com as espécies que tinham no território. O nosso trabalho, né, ele é focado na cultura e religião guarani, né, porque desde que a gente conviver com as abelhas nativas, né, desde o princípio, né, que Nhanderu fez a terra,
né, originou as abelhas e os guarani, e sempre na conexão e no respeito, né, entre as partes. E daí, né, entra o nosso trabalho de preservar as abelhas, né, porque os antigos, eles falam assim que a gente precisa ter uma convivência harmoniosa com as abelhas, porque de fato ela é uma das fontes de produtos onde a gente busca, né, a parte espiritual e religiosa, né. Um exemplo são a cera, né, da abelha jataí, que é utilizada para fazer a vela sagrada guarani, né, onde a gente faz a nossa cerimônia sagrada uma vez por ano para batismo de crianças, né. E essa específica cera da jataí que é para ser utilizado nessa cerimônia, né, porque ela é a abelha que foi mostrado para os mais velhos, né, para os chamões, para que seja utilizado nessa específica cerimônia, né? E as outras abelhas vêm para contemplar a parte medicinal, né? Onde essas abelhas produzem mais mel, né? E aí, com essa produção, a gente utiliza para fazer a medicina guarani, né? Onde os velhos também guardam essa sabedoria de fazer esse remédio, né? São tantos os remédios que é feito, que é a base, que é o mel, né? E também a gente faz artesanatos tradicionais, sagrados, se utilizando de resina, né? Que as abelhas produzem dentro da colmeia, né? Que antigamente, né, no tempo antigo, esse artesanato era feito para a gente ter a nossa casa abençoada, para que os espíritos da floresta e os espíritos que vagam pela terra não adentrem a nossa casa, né? Até hoje a gente faz, né, o artesanato para abençoar a nossa casa, a nossa família, né? E se utilizando ainda, né, desses produtos produzidos pelas abelhas sagradas, né, que a gente tanto luta para preservar, né? Então, significa que se um dia as abelhas nativas forem extinto, né, nós vamos perder também, né, muito com isso, porque nós, o Guarani, também vamos ficar vulnerável na parte espiritual, né? E isso é a importância, né, que eu e os meus parentes aqui do Jaraguá que trabalhamos com a meliponicultura, né, visamos essa parte, né, nesse trabalho, né? Então, essa é a base, né, e o conhecimento para a gente trabalhar com a meliponicultura aqui no Jaraguá. Legal, Márcio. Inclusive o Jaraguá, né, assim como toda a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, está inserida, né, no bioma Mata Atlântica, né, e a gente sabe que hoje menos de 10% da Mata Atlântica sobrevive no Brasil, né? Então, super significativo aí esse trabalho em um primeiro momento de resgate e de salvaguarda aí dessas espécies. Uma coisa que eu fiquei curioso, eu acho que o pessoal que está assistindo a gente vai gostar de ouvir também, é que você trouxe a abelha jataí, né? Como abelha que fornece a cera para as velas, e você falou de outras espécies de abelhas, as que são interessantes para o mel ou as que fornecem as resinas para o artesanato. Então, só conta um pouquinho mais quais são essas abelhas, qual que é a diversidade de espécies que vocês manejam, porque eu acho que muita gente, de fato, não conhece a diversidade de abelhas nativas sem ferrão.
Então, a gente trabalha com algumas espécies, né? Aqui no Jaraguá, né? Que é a uruçu amarela, né? Que nós, Guarani, conhecemos como Eirauiju, né? Aqui na região litorânea, né? E no sul também é conhecido como Eiraruçu, né? O povo Guarani chama, né? Também é chamado, né, pelos Guarani, que o Tiamoi falou para nós, né, que tem outro nome e que eu não vou revelar porque se a gente, dentro do nosso grupo, né, a gente pede autorização para o Tiamoi para estar divulgando o nome, mas existe outro nome também que ele pediu, né, para não divulgar, né? São coisas que a gente respeita dentro da nossa cultura. E nós temos também a tubuna, aqui a mandaguari preta, também temos a mirim, que a gente chama de mirim, temos também a mandaçaia, né? Que todo mundo acho que já se familiarizou com essas abelhas. E a mandaguari amarela também nós temos. Essas são as espécies que a gente está tendo, mas a jataí é a principal, né? Que a gente está trabalhando muito, né? Queria convidar o Tiago agora para falar um pouco do trabalho de meliponicultura lá em Aracruz, né? Eu sei que a cooperativa que ele preside tem uma marca e coloca produtos no mercado, então tem uma abordagem de trabalho um pouquinho diferente, né? Então conta para a gente, Tiago, a história desse trabalho e como que vocês estão se organizando por lá. Bom, a meliponicultura começou aqui no território Tupiniquim-Guarani, a partir de um projeto, como tinha falado no início, o objetivo era resgate de uma relação ancestral que as populações tinham com as abelhas e também resgate de espécies nativas. Então, um desafio inicial do projeto era encontrar espécies que pudessem, que a gente pudesse iniciar o trabalho. E aí uma espécie que estava quase extinta no território, que a gente conseguiu encontrar com alguns criadores, aqui do território mesmo, da região de Aracruz, foi a uruçu amarela, que é a espécie, se chama de carro-chefe do nosso trabalho aqui, né? Uma espécie da região de Mata Atlântica, o bioma também da nossa região, e a gente conseguiu encontrar algumas colônias e formar, né, foi feito um trabalho de formação com alguns indígenas, tupiniquins e guarani, das aldeias, para introduzir a gente nesse universo da meliponicultura. Então, lembrando assim que assim a relação das populações aqui do território com as abelhas não era propriamente uma meliponicultura, uma atividade de meliponicultura, né? A gente conhecia várias espécies de abelhas, os mais velhos lembravam de várias espécies de abelhas nativas, mas não tinha uma atividade assim de criação como iniciou o projeto. Então, o projeto trouxe para a gente essa atividade, né? Essa relação de criação de abelhas nos quintais. Então, a gente pegou algumas espécies que já estavam sendo criadas já em casa, em quintais, na atividade de meliponicultura, e aí com o trabalho e a orientação também do Jerônimo, a gente foi aprendendo técnicas de divisão, técnicas de manejo, e a gente conseguiu, então, multiplicar essas poucas caixas. A gente passou, assim, num período de um ano, né, de 24 colônias para, acho que mais de 600, não, mais de
150 colônias aproximadamente, um pouco mais, e a gente conseguiu, então, beneficiar, atender mais famílias, né? Essas 24 colônias, elas eram divididas em 3 aldeias, com 12 famílias envolvidas nas atividades, e aí depois, nesse período de um ano, né, de manejo e técnica de divisão, a gente conseguiu transformar essas 24 colônias em mais de 150 e a gente conseguiu beneficiar mais 17 famílias. E aí, depois de um ano de trabalho, começou em 2012, no início de 2014, a gente estava com 20 meliponários familiares no território indígena. E aí o trabalho, nos anos seguintes, foi seguindo essa lógica, né? Multiplicando colônias e para beneficiar mais famílias. A gente chegou a ter 60 famílias beneficiadas, indiretamente, diretamente, 60 meliponários familiares fundados no território, tanto de famílias Tupiniquim quanto de famílias Guarani. E depois em 2015, a gente começou, então, a espécie já estava, assim, a ameaça de extinção já tinha sido extinta também, a espécie estava resgatada no território, a gente tinha uma população de abelhas uruçu amarela considerável, e a gente passou, então, em 2015, a pensar o projeto saiu da questão do resgate apenas de espécie para a geração de renda, né? A gente começou a pensar, então, em como que a gente poderia, que esse projeto, que essa atividade poderia complementar a renda das famílias que estavam envolvidas nas atividades. E a gente fez uma primeira colheita experimental, que foi bem animadora e significativa também para esse trabalho. E então a gente viu, né, as abelhas se readaptaram ao território e produziam bem, eram abelhas bem produtivas. Então a gente o projeto começou a pensar em aumentar, né, a produtividade, aumentar a produção e também, assim, como que a gente vai comercializar esse produto, esse mel, né? A gente teve, acho que em 2016, né, uma primeira colheita que a gente destinou mesmo para comercialização, que aí a gente pensou assim, a gente não vai colocar esse mel de qualquer jeito para vender, então vamos pensar numa identidade. Que aí surgiu, né, a partir de muitos encontros entre os criadores de abelhas, surgiu a ideia da gente criar uma identidade para esse mel, né, esse produto que a gente estava querendo comercializar, e aí onde surgiu a Tupiguá, né, que é assim, a tentativa de juntar as duas etnias, né, Tupiniquim e Guarani, aqui no território. Então, a gente começou a comercializar o mel. Depois de um tempo, a gente começou também a explorar outros produtos das abelhas, que é o pólen e a cera. Hoje, com 3 produtos, né, dessa atividade dentro que é comercializado com essa identidade da Tupiguá, né, que é o mel de abelhas nativas, a uruçu amarela, o pólen e a cera. Muito bom, Thiago. Uma história bonita, um trabalho incrível, um trabalho que o Márcio também, em alguma medida, passou, né? Queria, enfim, convidar o Márcio também para falar uma breve palavra sobre essa passagem dele em Aracruz. Eu acho que a Tupiguá, em alguma maneira, representa, né, esse encontro desses dois povos de histórias tão diferentes, mas que coabitam ali. Existe um trabalho de uma cooperativa e uma marca que materializa também essa parceria. E queria, Márcio, sem se prolongar muito, enfim, só contar um pouco para você, enfim, o quanto essa passagem e esse contato com aquele grupo e com os Tupiniquim, de que forma que isso influenciou um pouco o seu trabalho. E
enfim, e tem agora influenciado, né, no dia a dia dessa iniciativa que vocês estão tocando aí no Jaraguá. Então, Jerônimo e pessoal, né, eu iniciei tudo, né, lá em Aracruz, nesse projeto, né, que para mim foi tão importante, assim, foi, foi muito bom participar, onde eu iniciei, né, o curso de meliponicultura, onde tudo que a gente aprendeu sobre as técnicas, né, de meliponicultura, com o Jerônimo, né, uma participação especial, assim. Eu sempre falo, né, para as pessoas que eu iniciei, né, lá no Espírito Santo, em Aracruz, né, que foi um projeto que mudou de fato, né, até a nossa visão. Depois disso, né, a gente desenvolveu, né, a parte técnica, né, aprendendo a prática técnica do Juruá, né, tão importante. Introduzir isso na cultura, né, para a gente desenvolver a aldeia, né. Então, tudo isso a gente aprendeu com esse projeto lá em Aracruz, junto com o Tiago Barros e o Jerônimo. Foi muito importante, né, foi muito relevante, e é isso, né, onde eu, como meliponicultor, eu cresci, né, de fato, aprendendo as técnicas, e foi tão importante que eu carrego junto comigo, né, essa experiência do início, e sempre agradecer, né, as lideranças, né, do território Guarani Tupiniquim, do Espírito Santo, por ter lutado, conseguido esse projeto tão importante que hoje a gente leva onde a gente for, né. É isso, né, gratidão, e agradeço de coração toda a luta do povo Guarani Tupiniquim do Espírito Santo por proporcionar essas atividades, esse projeto tão relevante, né, para as comunidades indígenas do Espírito Santo. E eu sou fruto desse projeto, né, e estamos aí trabalhando e desenvolvendo a meliponicultura de uma forma que a gente possa desenvolver a comunidade, e na parte cultural, na parte religiosa, e também, por que não, na parte de desenvolvimento, né, do próprio financeiro da comunidade, né. Isso, de fato, é muito importante, e a gente, né, luta, né, para levar esse projeto adiante, né, mas tudo tem que ter um início, né. É isso, né? Gratidão. A produção de mel é a atividade das abelhas. Então, assim, é uma atividade natural das abelhas. As abelhas produzem mel, não para a gente, para elas. O que a gente colhe, o que a gente consegue colher é o que elas acumulam por um período assim de escassez, né, de alimento, e então ela produz em excesso e a gente consegue então colher uma parte desse mel. Assim, basicamente a nossa atividade ela é em função, né, o nosso ano ela é em função da dinâmica das abelhas. Então as abelhas têm uma dinâmica própria de produtividade e a gente vai se adaptando a essa dinâmica. Então a nossa atividade é de preparação, a gente começa no período que a gente chama de entre-safra, que é basicamente os meses mais frios de inverno, onde a gente está preparando as colônias. Então, as colônias estão ali com
pouca oferta de alimento, né, no campo, e a gente então vai dar um reforço para essas abelhas. A gente dá faz um manejo ali, a gente evita fazer atividade de divisão e chegando ali, saindo desse período de frio, né, de escassez, quando começa a ter uma oferta maior de alimento, de flores, lá para os meses de outubro, novembro, quando vai chegando mais perto do verão, vai esquentando, a gente coloca as abelhas que passaram esse período aí de frio com mais facilidade, as abelhas mais fortes, a gente coloca elas para produzir mel. A gente introduz, então, a melgueira grande, e elas vão, nesse período aí de verão, encher essa melgueira. E aí elas ficam aí de 5 a 6 meses, até março e abril, quando a gente faz a colheita desse mel, né? E a gente tira, então, esse excedente, esse mel que elas produziram em excesso, e é esse mel que a gente vai processar e colocar para comercializar. A gente não rouba o mel das colônias, a gente pega as colônias que estão mais fortes, né, a gente prepara elas para produzir, a gente colhe o mel das colônias que têm condições de produzir assim em grande quantidade. E depois que a gente tira esse mel que elas produziram, que a gente colhe, a gente volta a dar um reforço para ela com a alimentação complementar. Então, as abelhas que a gente colhe, elas estão bem fortes. Assim, a gente não é uma atividade predatória que a gente explora as abelhas. Né? As abelhas, a gente cuida para que elas fiquem bem fortes, e as abelhas que têm condições, que estão bem fortes, são essas que produzem o mel que possibilita a gente comercializar. E aí, assim, o mel da abelha nativa, ele tem uma característica muito diferente também do mel que a gente está acostumado, o mel convencional, que ele é mais líquido, né? Ele tem uma concentração maior de água, né? Então, isso faz com que ele fermente, né? Ele estrague assim, mais fácil se não for bem armazenado, se não for bem processado. Então, uma dificuldade da gente comercializar esse mel é manter as características dele, né? Então, se a gente manter ele igual do outro mel, a gente colhe ele e coloca lá no armário, sem uma proteção, na garrafa lá, e deixa lá. Se a gente não tiver um cuidado, com o tempo esse mel pode estragar, né? A gente pode ter problemas com ele. Então, a gente precisa manter esse mel refrigerado. Se a gente quiser manter as características, as propriedades dele e conservar ele, precisa manter refrigerado. Só que a gente tem um problema que a gente não consegue, né, com a quantidade que a gente tem produzido. Esse ano mesmo a gente teve o nosso recorde de produção, que foi de 700 quilos de mel de uruçu amarela. Então, a gente não tem não tem geladeira suficiente para botar esse mel para refrigerar todo. Uma alternativa que a gente, Jerônimo, trouxe também com seu conhecimento, foi o de maturar o mel. O que é a maturação do mel? A gente faz a fermentação, que é um processo natural do mel da abelha nativa, mas de forma controlada, do jeito que ele não estrague. Então, a gente deixa o mel que a gente colhe, a gente colheu agora em abril, a gente terminou a colheita a semana passada. Então, parte do mel que a gente não consegue botar para refrigerar, a gente vai maturar. Então, a gente vai ficar até outubro, novembro ali, fermentando naturalmente, sem adição de nada, só com os elementos do próprio mel. E depois desse tempo, então, ele estabiliza, ele para de fermentar, e a gente consegue comercializar esse mel fermentado. Que ele não precisa, então, mais ficar na geladeira. É uma coisa interessante que acontece, né? O mel in natura, mesmo na geladeira, assim, ele pode cristalizar, ele cristaliza. E aí tem muita gente que não gosta do mel cristalizado, não gosta de comprar o mel cristalizado, fala que o mel está com açúcar, o mel açucarou, mas é uma característica também natural do mel. O mel natural ele pode cristalizar, principalmente em temperaturas mais e já o mel, depois que ele foi maturado, que ele foi fermentado, ele dificilmente ele cristaliza. Então, você pode deixar lá ele muito tempo da geladeira, armazenado num lugar direitinho,
que ele não cristaliza, ele não vai mais virar açúcar. É muito difícil. A gente não tem aqui até hoje, nesses anos de trabalho, a gente não viu ainda um mel depois de fermentado cristalizar. E aí, assim, a gente está conseguindo, dessa forma que a gente vem comercializando o mel. Então, a gente parte do nosso mel, a gente comercializa in natura, mas precisa ser refrigerado, e a outra parte a gente comercializa maturado, que é o mel que foi fermentado e que não precisa mais ficar na geladeira. Outra coisa importante, assim, que a gente descobriu também, né, que a diversidade do território oferece, é como que a gente classifica o mel, né? A gente tem o mel silvestre, mas a gente tem, assim, apesar de ser da mesma espécie, da uruçu amarela, dependendo da florada, das flores que as abelhas exploram, a gente tem méis totalmente diferentes, assim, tanto em coloração quanto em sabor também. Então, a gente tem o mel que é produzido, por exemplo, onde está a maior parte das aldeias Guarani, que é perto do Piraquiaçu, a gente chama de tabuleiro, que é o mel da vegetação nativa originária, que é predominante naquela região. É um mel bem diferente. O mel que é produzido, que a maior parte da nossa produção, é o mel de capoeira, que é a vegetação que está se regenerando, né, a mata nativa, que foi substituída por uma outra vegetação de monocultura, que foi o que aconteceu no território, e agora está se regenerando. É o mel de capoeira, que é onde está a maior parte das aldeias Tupiniquim, e é onde a gente tem a nossa maior produção também, né? Caieiras Velhas, Pau-Brasil, Córrego do Ouro, Irajá. Então eles produzem o mel de capoeira. Esse mel, ele cristaliza muito fácil, ele demora um pouquinho também, a gente tem uma dificuldade de maturar ele também, precisa de mais tempo, né? E o mel que é produzido nas aldeias de Comboios, que é uma vegetação também diferente, mas de restinga, bem diferente também desses outros méis, e ele é bem mais fácil de maturar. Então, assim, alguns anos que a gente teve uma quantidade de mel, tanto de tabuleiro, que é mata originária, quanto de restinga, a gente colocou a produção de restinga todinha para maturar, porque ela era mais fácil de fermentar, não dava problema, estabilizava mais fácil. Então, a gente tem esses três formas de classificar o nosso mel. Então, se você procurar o mel de uruçu amarelo, o mel tupiguá, você pode encontrar ele diferenciado nessas características, né, de tabuleiro, restinga e capoeira. E aí tem, assim, vai de cada um, né, perguntar qual que é o melhor, e depende muito do gosto de cada um, né? A gente tem pessoas que preferem mais o mel in natura, tem outros que já preferem o maturado, tem uns que preferem de tabuleiro, de restinga, ou de capoeira, e aí tem que experimentar para saber qual que agrada mais, né? Nosso trabalho, né, é também visando a parte de biodiversidade, né, na preservação dela. E um dos trabalhos que a gente faz aqui no território do Jaraguá é no sentido de reflorestar o nosso território, né, com as plantas nativas da Mata Atlântica. E com isso, né, a gente tem uma visão de um carinho especial na parte da meliponicultura, que também é introduzir as plantas melíferas, né, dentro do território do Jaraguá, por entender, né, essa importância da gente fazer a nossa proteção à terra-mãe, né, que a gente faz esse processo, esse trabalho aqui no Jaraguá, né, que é
reflorestar a mata nativa, né, e dando muita importância para as plantas nativas, que é melífera, né, para ajudar na parte da alimentação das abelhas, né, dão uma força para a abelha, tendo em vista que antigamente, né, quando os colonos chegaram aqui no Jaraguá, desmataram, né, teve até extração de ouro, depois desmataram para fazer plantação de café, né? Isso é um processo que foi extrativo e muito doloroso ao território, né? E aos poucos ela se regenerou, né? E hoje em dia, né? Depois da nossa luta, né? Aqui no entorno do Parque do Jaraguá, a gente conseguiu, com muita garra, manter essa parte do cinturão preservada, né? Se não tivesse a nossa luta, o nosso engajamento pela demarcação, né, essa mata aqui já não seria ameaçado, mas sim já destruído, né, essa mata aqui em torno do Pico do Jaraguá, né. Mas graças a Nhanderu e a força do nosso povo, a gente mantém a mata intacta e faz esse processo de preservar, né, no sentido de plantar árvores dentro do território para manter, né, essa biodiversidade e fazer bem a mãe terra, né, aqui no Jaraguá. Então, essa é um dos processos de trabalho do povo Guarani aqui no Jaraguá. E introduzindo as abelhas nativas, né, dentro desse contexto, desse trabalho, né. Hoje a gente tem 6 aldeias, e dentro desses 6, 4 aldeias já são contempladas com a criação, né. Está em estado também de um processo de desenvolvimento da meliponicultura dentro do território e fora, né, do território também. Por exemplo, Tenondeporã, que é um dos territórios da zona sul de São Paulo, né, já tem um meliponário implantado lá para uma semente que germinou e que futuramente vai, né, incentivar o território do Tenondeporã, né, com várias aldeias dentro desse território para que também faça, né, esse trabalho, né, que, como eu sempre falo, né, não existe trabalho de reflorestamento, não existe trabalho focado no meio ambiente se não tiver a meliponicultura junto, né, porque o dom da polinização, o dom, né, de esse trabalho sagrado, né, de reprodução das plantas, para que as plantas deem fruto, né, deem alimento para a fauna, né. Isso é um processo que inicia com a meliponicultura, né. Não existe um trabalho que a gente possa fazer pela mão do homem, né. Então, esse trabalho tão importante, né, necessita da meliponicultura. É um elemento muito importante na ação em busca desse desenvolvimento na questão do reflorestamento, né? Então, isso a gente aprendeu com os mais velhos, né? Desde o início, os mais velhos já falava disso, né? Da importância da abelha para a própria mata, né? Então, é isso, né? Esse é um ponto-chave também que a gente trabalha aqui no território, né? Que é o reflorestamento, né?
e enriquecimento da mata nativa, da Mata Atlântica aqui no território do Jaraguá. Então, é importante a gente falar disso, né, para o povo, principalmente para a sociedade paulistana, né, que muitos já conhecem o Jaraguá, já conhece a luta pela demarcação do Jaraguá, mas ainda tem muitos que não entendem a parte do trabalho, da importância do trabalho do Guarani dentro do território, né? O que de fato nós Guarani estamos produzindo, fazendo dentro do território, né? Então, busquem, né, interação, busquem informações, porque nós estamos aqui, né, lutando para que a gente possa conseguir, né, para que esse cinturão verde, né, possa continuar, né, dentro de São Paulo, né? A gente é um ponto verdinho dentro da metrópole, né? E a gente está resistindo e fazendo esse trabalho nosso de indígena, né? De Guarani, porque o nosso povo é isso, né? O nosso povo Guarani, né? Que foi gerado da própria folha da árvore, né? Então, com respeito a isso, né? A gente vai lutar e lutar muito pela preservação da Mata Atlântica aqui em torno do Jaraguá, né? Em torno do Pico do Jaraguá, e que isso tudo possa ser entendido pela sociedade paulistana, e a gente está de braços abertos para mais informações, e busquem preservar, busquem desenvolver essa parte, essa consciência ambiental tão importante para nós e para a futura geração, né, do povo, não só indígena, mas da sociedade como um todo, né?